Oi, mulher. Aí, agora foi. Tá linda como sempre. Nós estamos aqui para trazer uma troca, uma conversa gostosa, mas antes da gente iniciar, a gente vai fazer a nossa audiodescrição, que tem pessoas com baixa visão ou nenhuma visão que estão aqui acompanhando a gente. E já que vamos falar de inclusão, de diversidade, vamos trazer as ferramentas. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Eu me chamo Davi, sou um homem pardo. Aqui no meu fundo tem quadro, tem boné, tem uma parede branca. Eu tenho barba, tô com uma camisa da Parada Gay de Itatiba, a 13ª Parada Gay de Itatiba, depois eu falo mais sobre. E é isso, eu falei minhas características, e agora a Amy vai falar as dela. Meu nome é Emily Teixeira, né? Amy Teixeira, no YouTube, aqui no Instagram. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Tô com meu cabelo é loiro, cacheado. E eu tô com glitters nos olhos. Um cropped com as cores da bandeira trans. Branca, rosa e azul. E atrás de mim tem posters de artistas de K-pop, sul-coreanos, no caso. É isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito animada, estou um pouco nervosa também. Não sei porquê. Já faço live, mas não sei porque fico um pouco nervosa. Espero que vocês gostem. A audiodescrição, pessoal, é para, né, como eu havia dito, para a gente conseguir, assim, descrever as pessoas que estão aqui falando, para quem tem baixa visão conseguir aí desfrutar de toda essa nossa conversa. Essa live, assim, é trazer esses assuntos que a gente vai discorrer aqui para colocar num lugar acessível, que desperta essa curiosidade de um modo geral, principalmente nossos amigos que estão acompanhando aqui, entender, né, se instrumentalizar, se letrar, para proporcionar aí todo esse ambiente diverso que nós já vivemos. E, Amy, né, quero falar com você sobre, né, a inclusão, né, nas empresas, assim. Nós havíamos conversado já antes de estar aqui, e aí me trouxe um ponto para mim que eu fiquei... Assim, eu trabalho em empresas que já promovem a diversidade, e eu percebo que sempre a maioria, né, das pessoas trans são homens trans. Daí eu sempre fiquei curioso, por que isso acontece? Será que até nesse ponto ser homem, né, promove alguns privilégios? Daí aí me trouxe alguns pontos que eu achei importantes, assim, que eu não tinha conhecimento. Creio que não é um privilégio, né, nesse caso, porque pessoas trans, no geral, sofrem discriminação, preconceito, né? Porém, os homens trans têm uma facilidade maior, né, têm uma aceitação um pouco maior do que para nós mulheres trans. E basta a gente analisar mesmo, né, ambientes acadêmicos, ambientes profissionais. Então, assim, raramente você encontra uma mulher trans, né, na faculdade, sendo sincera. Além de mim, eu conheço só mais uma outra mulher trans que tem um diploma universitário, por exemplo, né? Eu não conheço mais pessoas, mulheres trans, que tenham uma graduação, né, que foi além, né, algumas nem conseguem terminar a escola, né, no caso. E tem as coisas sobre isso, né, o porquê disso, né? Já homens trans, eu conheço bem mais homens trans que têm graduação, né, que tiveram oportunidade de terminar os estudos e tudo mais. Muitas mulheres trans são expulsas de casa, sofrem bullying nas escolas, né? Sofrem violência verbal, violência física. E aí muitas mulheres trans desistem de ir para a escola por esse motivo, né? E também creio que outro motivo deve ser o efeito dos hormônios, porque assim, o efeito dos hormônios nos homens trans é bem mais forte do que nas mulheres trans, né? Os hormônios femininos, digamos assim, né, o estradiol, ele faz um efeito bacana no nosso corpo, né, de mulheres trans. Eu já tomo há 5 anos, só que demora, né? Então, assim, é de uns 2 anos para depois que você começa realmente a notar diferenças, né? Mas, né, a voz, por exemplo, é uma coisa que não muda, né? Então, é só assim, ou cirurgia, né, pra gente, mulher trans, ou então fono, né? Eu cheguei a fazer fono algumas vezes, isso me ajudou bastante. Porém, nos
homens trans, né, eles começam a tomar o hormônio, a testosterona, e assim, é muito rápido as mudanças deles, né. Eu tive acesso a muitos homens trans, né, já me relacionei com homens trans também, tenho amizades com os homens trans, eu fazia parte de um grupo, né, e tinha muitos homens trans lá, e eles começavam a tomar os hormônios, e um mês depois a voz deles já estava bastante diferente, né, e a gente não tem essa facilidade, né, e até a de aparência mesmo, né, que já começava a crescer pelos no rosto deles, o rosto já estava diferente, né, e creio que essa passabilidade, né, o que é passabilidade? É você se passar, né, as pessoas não perceberem que você é uma pessoa trans, né, achar, por exemplo, eu mulher trans, achar que eu sou uma mulher cis, né, passar por isso. E o homem trans é se passar por um homem cis, no caso, né. Então, os homens trans costumam ter uma passabilidade maior que nós, mulheres trans, por esse motivo dos hormônios. A questão do machismo e isso que eu falei também dos hormônios, gente, é isso. Analisei sobre isso. Pode voltar, Davi. Muito bom, Emily. E algo que eu acho importante também, você vê hoje muitas empresas trazendo aí a oportunidade de trabalho, né, contemplando essa diversidade, tendo aí vários marcadores de diversidade e tendo as pessoas trans. Mas eu vejo que algumas empresas postam isso, né, e sempre tem alguns comentários bem infelizes, assim, bem preconceituosos. E teve até uma publicação que a Emily compartilhou de uma grande empresa que já traz esse trabalho de inclusão de uma forma majestosa, assim, inspiradora. E um ponto que a gente trouxe é de terem pessoas trans nesses lugares de contratação, né, que muitas vezes não acontece de não ser essas pessoas trans que estão ali contratando. E a importância de ter essa representatividade desse olhar, né, para realmente promover com potência essa diversidade. E parece que sempre, né, alguns marcadores de diversidade têm os seus direitos garantidos por leis, mas sempre há uma resistência, sempre há tentando contradizer isso, por mais que seja inconstitucional, né, todos os projetos que vêm aí tomar esses direitos são inconstitucionais, né, mas o que chama atenção é que eles ainda não acontecem com uma certa frequência, né, mesmo a gente tendo aí várias paradas LGBT+, né, assim, o Brasil tem uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, e infelizmente a gente ainda tem esses projetos que nos favorecem muito, mas por um outro lado a gente tem empresas que se posicionam muito assertivamente para trazer essa oportunidade, mas não é só ter emprego, ali dentro também tem que ter todo um trabalho para realmente as pessoas conseguirem, né, promover essa diversidade, conseguir trazer, né, principalmente esse marcador da pessoa trans dentro do mercado de trabalho. Eu vou deixar para você, Amy, complementar mais esse assunto que a gente trouxe aqui. Sim. Por que tem todo esse ataque à população trans, né? Na verdade, isso é pensado dos peixes grandes, né? Os peixes grandes, eles querem atacar a população trans porque é uma população muito pequena. Então, assim, como é uma população muito pequena, não conseguem se defender muito bem, entendeu? Não tem muita gente para defender. E eles atacam, né, a menor população, entendeu? Para poder controlar, no caso, controlar a sociedade, digamos assim, né? Então, eles atacam as minorias, digamos assim, né? Para poder garantir esse controle. E a gente, né, tá falando aqui sobre pessoas trans, né, ter papéis de líderes, porque faz todo sentido, né, precisa ter pessoas trans, pessoas negras, pessoas neurodivergentes com TDAH, com autismo também. Não que tem que ter todas as empresas, enfim, todas as lideranças têm que ser dessas pessoas diversas, não isso, né? Mas porque precisa ter mais lideranças, né, com pessoas diversas, para que tenha mais equidade, para que tenha mais mudanças, né? Para que também essas empresas também precisam, pelo menos, ter uma certa conversa, né, com os outros funcionários, assim, de como tratar, né, como que é, né? Às vezes, não sei, eu já passei, né, por algumas empresas e às vezes me chamava no masculino, entendeu? Então, assim, né, tem que ter, né, tem que saber tratar
digamos assim também. Porque vai ter dias que a gente vai estar vai estar irritada, né? Não vai estar nos bons dias, né? E não é sempre que a gente vai ficar aturando, né? Eu falo por mim mesma, né? Como eu falei, né? Não só de pessoas trans, mas também pessoas... tem que ter a diversidade no geral, né? E eu faço pós-graduação em marketing pela PUC e esses tempos a gente estava falando, né, sobre isso. Inclusive sobre o movimento Black Money, né? Que é um movimento de negócios de pessoas negras. E aí a gente estava falando sobre diversidade na aula e já é provado que empresas que têm maior equidade de gênero, de pessoas de etnia diferente, de pessoas de orientações sexuais, identidades de gênero diferentes, são empresas que lucram mais hoje em dia. Porque tem mais ideias, sabe? Empresas grandes hoje têm essa visão já, têm esses estudos. Então, elas estão abrindo, né, o olho para isso hoje em dia, né? Infelizmente, as empresas, essas multinacionais, estão mais localizadas em São Paulo, porque aqui no interior a gente não vê muito isso, né, esse movimento. Na verdade, no interior as pessoas nem querem contratar pessoas trans, né? Então, assim, às vezes a gente é contratada e aí a gente fica um mês, 2 meses, de repente a gente é expulsa, assim, né? Tiram a gente do cargo, né? Sem explicação alguma, né? Então, assim, é bem chato, é difícil a gente se manter num trabalho, né? Então, muitas mulheres trans montam o próprio negócio, né? Infelizmente, né, muitas acabam indo para a prostituição por falta de oportunidade também. As que não vão para a prostituição, né? Que querem um trabalho formal, né, mais digno, digamos assim. Eu falo mais digno não menosprezando as pessoas que fazem, né, mas sim porque todos merecem, né, ter um trabalho com direitos garantidos, com segurança e tudo mais, né. Então, é isso que eu queria dizer, né, todos merecem isso, né. E infelizmente aqui no interior, né, nas cidades menores não tem isso, né, não tem esses projetos. Amy, nossa, muito, muito bom a gente conseguir trazer, né, essas reflexões em cima dessa realidade. Inclusive, eu estou aqui usando a camiseta Eu moro em Itatiba, né? Já morei em Araçatuba, né? Participei de alguns movimentos, né, que promovia a diversidade e a inclusão em Araçatuba. E, né, hoje estou morando aqui em Itatiba. E vai acontecer aqui, dia 8 de agosto, né, a 13ª Parada Gay. Que, inclusive, tô com a camisa deles. Eu tô com ela ao contrário, né? Mas é porque eu queria mostrar o desenho. E o desenho fica na parte de trás, então eu coloquei ao contrário. E, né, o tema da parada é basta de negligência e retrocesso no legislativo, né? E traz essa reflexão, gente, que está chegando aí as eleições, né? Vamos votar em pessoas que estão nesses marcadores de diversidade e tem um discurso a nosso favor, tá? Não adianta votar numa pessoa trans que vai trazer um discurso que não vai promover uma diversidade assim, inclusiva, né? Assim como não só esse marcador de pessoa trans, mas outras pessoas pretas, enfim, vamos votar, vamos ter essa representatividade no legislativo, mas assim que tem um discurso que nos favoreça, né? Para não ter pessoas com esses marcadores com discursos irracionários, que também não adianta, não adianta muito. Né? É importante a gente entender ali quem que nós vamos votar, já que vamos votar, que realmente promova essas políticas públicas para ter pessoas trans trabalhando em lugares dignos, ter sua carteira assinada, conseguir desenvolver seus projetos, né? Sempre tendo lei aí, indo contra, né, o nosso direito, né, o direito de todos, somos cidadãos que pagamos impostos, então, assim, é importante a gente conseguir aí na política brasileira trazer essa diversidade que com certeza vai promover aí também nas políticas de gestão dos nossos municípios, né. E, bom, falamos aqui sobre essa diversidade dentro da importância dessa diversidade nas empresas. Amy, tem uma pessoa aqui muito interessada, né? Acho que é um fã teu, com certeza. E deixa uma pergunta, você quer responder? Ó, quem fez a pergunta foi Victor Silver. Amy, nos trabalhos, você se sente obrigada a informar acerca da sua identidade de gênero? Ou lhe é questionado? Olha, sendo muito sincera, eu não informo, eu não me sinto obrigada. A gente já informar que é trans, a gente não vai ser contratada, sabe? E assim,
Eu acho que é uma coisa que não precisa ser informado, sabe? Todo mundo tem direito ao trabalho, teria que ter, né, direito ao trabalho e tudo mais. Só que aí você tocou num ponto também, né? Eu, né, por mais que eu seja uma pessoa muito alta, né, eu tenho 1,84 de altura, e eu tenho uma certa passabilidade, né, porque eu já tomo hormônios há um bom tempo, né, meu cabelo já tá grande, assim, alguns aspectos, assim, físicos, né, já tá bem passável, digamos assim, né. Né, de todo também não, né, gente, porque minha voz também não mudou, tá, eu só fiz fono mesmo. Mas, assim, eu tenho uma certa passabilidade já, né, então, em alguns lugares as pessoas não percebem que eu sou trans, né, e tudo mais. E aí me contratam e depois eu falo, né, já aconteceu de pessoas não perceber mesmo que eu era trans, né, perguntar se eu já tinha tido filho, esse tipo de coisa, assim, sabe, mas eu não vejo, eu não informo que eu sou trans, na verdade, e ninguém nunca me obrigou, sendo bem sincera, né. Na verdade, ou eu já aconteceu de eu trabalhar em lugares, e aí depois, né, como eu falei, eu contar que sou, né, depois que eu crio uma certa amizade com a pessoa, ou então da pessoa já, de certa forma, já me conhecer antes, né, e já saber que eu sou, né. Mas, assim, nunca vi essa obrigação, e eu não recomendo para as pessoas trans fazerem isso, tá, porque aí porque de repente, né, as pessoas têm um preconceito, né, aquele pré-julgamento mesmo. Então, às vezes, você chega lá na entrevista, você conversa, a pessoa olha o seu currículo, a pessoa olha o jeito que você fala, o seu conhecimento, né? Lá você explicando. E aí, às vezes, a pessoa muda, né? Aquela visão que ela tinha de uma pessoa trans, né? Então, por isso que eu acho que você não deve falar para as pessoas, para os donos de empresa, que você é trans, né? Até porque não é da conta deles, né? É isso, gente. Muito bom. Obrigado aí da participação. Essas perguntas assim agregam aqui a nossa live, né? A gente já tinha comentado, né, dessa abertura. E um movimento importante também, né, das empresas, né, se elas, né, terem esse olhar e terem esse treinamento para as pessoas, né, poderem, né, ter um mínimo de orientação. O mínimo, assim, sendo bem gentil, né? Tem que ter orientação, porque não é só a diversidade em si, mas tem que trabalhar essa inclusão de todos os lados, né? E eu já vejo algumas empresas com esse trabalho de trazer esses conhecimentos para poder receber e promover um ambiente seguro de trabalho para todos, né? Contemplar a diversidade. E como a Amy trouxe, né, aqui na live, empresas que têm na estratégia de negócios essa diversidade, ela vai se dar muito bem, que são pessoas que vão ter perspectivas diferentes, diversas, e vão sempre estar promovendo aí um lugar de muita empatia, porque é muito assertivo você colocar pessoas trans para contratar pessoas trans, trabalhar com pessoas trans, pessoas pretas, pessoas com deficiência, né, mulheres, principalmente mulheres, né, no mercado de trabalho, ter toda esses cargos de tomada de decisão. Não, né, e nós falamos aqui também sobre a política, né, termos aí representantes com esses marcadores de diversidade para conseguirmos termos políticas públicas, políticas afirmativas que realmente colocam aí essa diversidade num lugar contemplativo e próximo, né? Não precisam isso ser de uma forma macro, mas, né, começar micro, né? Começando aqui, né, de Itatiba, começando de Araçatuba, né, que são cidades que, né, embora são cidades do interior, tenham aí na sua grande maioria políticos brancos héteros, né, não tem, né, Araçatuba ainda tem uma diversidade, Araçatuba ainda tem uma diversidade aí que eu já vi nesses lugares de tomada de decisão. Itatiba, né, espero que caminhe para esse lugar, espero mesmo. Estou querendo dar um grande apoio para promover essa diversidade. Ótimo, então. Mas então aqui a Amy está trazendo aí, né, algumas realidades que ela vivenciou. A gente está falando aqui num lugar muito do nosso recorte, da nossa vivência. Não estamos falando aqui de uma forma geral, né? Estamos sendo bem específico aqui. Bom, agora vamos falar de neurodiversidade. Vamos falar de neurodiversidade. Emily, vou deixar contigo. Tá bom. Bom, gente, eu tenho um TDAH, né? Eu descobri isso 2 anos atrás. 2 anos atrás, né? Como que eu descobri? Eu estava fazendo estágio, né? Eu sou formado em design gráfico. Eu estava fazendo estágio, né, numa produtora de vídeo. E eu estava gostando bastante do trabalho, só que, assim, eu via muitas dificuldades, sabe?
focar, né, no trabalho em si, e também em tempo, né, de você assim, definir um tempo para você criar um projeto e terminar, né? E aí, assim, foi uma época muito angustiante, né, que eu me senti muito mal, porque eu não estava conseguindo entregar, né, o que eu queria, assim, de certa forma, e aí eu já estava fazendo terapia, e aí eu comentei com a minha psicóloga, né, falei, olha, tá acontecendo isso, né, eu tô me sentindo muito mal, porque, assim, eu tô me esforçando muito, mas eu não tô conseguindo entregar as coisas no tempo que é preciso, tô com dificuldade de concentração. Falei para ela falou, olha, isso parece ser TDAH, vamos fazer um teste? Aí, beleza, fiz o teste, né, foi um pouco demorado, porque, gente, o teste de TDAH tem muita coisa, é demorado o teste, né, e aí a entrevista, vários questionários, é muita coisa, né, mas aí no final, realmente eu tinha TDAH, né. E aí, gente, uma coisa também que eu lembrei é que quando eu era criança, eu era aquela criança muito desatenta. Eu não dava trabalho em sentido de conversar assim, com os outros alunos e tudo mais, né? Mas eu ficava viajando, sabe? E olhando para a cara da professora. E eu lembrei disso, né? E isso foi falado também na entrevista e tudo mais, né? Então, assim, uma coisa que eu também percebo, né, nas empresas, como a gente falou, de neurodiversidade, né? É de saber, né, lidar também com pessoas com autismo, com pessoas com TDAH, né? Eu posso falar pela TDAH, né, que é o que eu tenho, né, que eu tenho um laudo, né, e aí eu posso falar pela TDAH, né, mas sabe, eu percebo, né, pelos lugares que eu trabalhei, que realmente as empresas não estão, né, pelo menos aqui em Araçatuba, as empresas não estão nada preparadas, né, para lidar com pessoas com TDAH, e piorou com pessoas autistas, né, assim, eu não vejo preparo algum, né, e isso também já é uma preocupação, né? Já é as empresas grandes, né, as multinacionais já estão de olho nessas coisas, né? Já estão mudando isso e colocando, criando cotas, colocando pessoas autistas para trabalhar dentro da empresa deles, né? Realmente, assim, fazendo um trabalho para adequar mesmo, né? Para colocar aquele profissional lá para ele se sentir, de fato, né? Tá executando um trabalho muito bem feito, né? Assim, de qualidade mesmo e com apoio, né? Dentro dessas multinacionais, muitas vezes tem apoio psicológico, tem várias coisas, né? Então, isso é ótimo, sabe? E aqui realmente no interior falta, né? Falta isso. Davi também, ele trabalha numa empresa grande aí em São Paulo. Se ele quiser também falar um pouco sobre a neurodiversidade. Sim, no diagnóstico eu também tenho TDAH, eu passo pelo neurologista, um psiquiatra do Sul, tem profissionais muito bons para poder acompanhar essas neurodivergências, né? Algumas estratégias que eu arrumei, né? Como eu não tive acompanhamento, eu nunca, né, foi bem tardio o diagnóstico com 30 anos, tem 2 anos aí. Várias orientações assim, a partir do diagnóstico que vai facilitar. Assim, quando a gente fala em multinacionais, elas sempre estão preparado, dar com a diversidade, promover a diversidade e a inclusão, para poder realmente promover esse ambiente seguro, né? A Amy trouxe aí, né, um recorte da vida dela sobre a cidade de Araçatuba, mas assim, a importância dos laudos para essas empresas entenderem, né, qual que é a sua condição. Isso sempre muito sigilo. Diversidade muitas vezes não é só, muitas vezes não é só a pessoa ter algum transtorno, ter algum marcador de diversidade, né? Todos nós somos diversos. A empresa, mesmo não tendo essas pessoas com esses marcadores, ela não deixa de ser diversa. Nós somos diversos o tempo todo. E, vamos ficar mais, deixa eu ver mais. Eu só queria compartilhar uma coisa. A gente estava falando sobre essa questão da neurodiversidade, né, e tudo mais. Eu sou formado em design gráfico e esses dias eu fui fazer uma entrevista, né, em Birigui, uma cidade aqui perto. E aí, na entrevista, eu me senti, assim, bem desconfortável, porque as pessoas que estavam meio que dando a entrevista, né, meio que assim, falou, você toma algum remédio psiquiátrico, algum remédio para ansiedade, para depressão, enfim, né? E aí eu tomo um remédio para o TDAH, né? E aí eu fiquei super, assim, desconfortável, né, assim, de falar que eu tomo alguma coisa, né? Eu peguei e falei que eu não tomava nada, né? Porque eu queria ser contratado. Mas, sabe, eu achei, assim, o fim da picada, né? E eles falaram, assim, que lá muita gente tem ansiedade porque é muito trabalho e as pessoas não dão conta e as pessoas saem de lá
E a última que saiu foi porque estava tendo problemas com ansiedade, né? Então, tipo assim, essas empresas, ao invés de, assim, abraçar, né, aquilo, entender, né, por que as pessoas da empresa estão tendo ansiedade, né? Não, né? Eles colocam uma pessoa para fazer o trabalho de 5 pessoas, né? Um monte de gente, e aí mata as pessoas de ansiedade, né? As pessoas tomam remédio e tudo mais, e aí quem vai fazer entrevista, eles ficam perguntando essas coisas, né? Por quê? Porque eles acabam sendo incompetentes nesse sentido de incompetentes não, né? Porque eles só não querem gastar, né? Eles realmente querem, né? E as pessoas, que uma pessoa faz trabalho de um monte de gente, né? E aí entra nesse quesito, né? E enfim, é claro que eu não falei, né? Que eu tomava a minha Ritalina, né? Mas enfim, eu só queria compartilhar isso. E ter que se sentir, né, não poder ser verdadeira numa entrevista, né, isso por conta, né, do entrevistador de causar o desconforto, né, isso mostra, né, o quanto, né, as empresas falam tanto de ter pessoas preparadas, pessoas com suas competências ali desenvolvidas, mas assim, é uma via de mão dupla, né, elas também têm que ter essa competência para saber acolher, para saber... Tá, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora, né? Quem estiver assistindo no meu canal depois, que você é postado no YouTube, né? Muito obrigada por ter assistido também. E espero ter outras também, outras lives aqui. Saber de uma experiência positiva que você teve em alguma empresa. Ah, e na C&A, gente, olha, C&A também. Eu trabalhei final de ano na C&A, né? Aí foi fora da minha área, né? Eu não quis ficar lá porque eu tava assim, queria arrumar algum estágio, né? Queria arrumar alguma coisa na minha área, né? Por isso que eu não fiquei na C&A por mais tempo, né? Eu trabalhei só temporário no final do ano, né? Que era aquele contrato de final de ano. E lá, nossa, eu fui muito bem tratada, assim, as pessoas são super preparadas para lidar, né, com a diversidade lá, eu percebi isso. Então, assim, me senti muito à vontade, muito bem trabalhando lá nesse sentido, né? Só não fiquei mesmo pela questão da gente querer fazer um estágio, né, alguma coisa para crescer na área que a gente está estudando mesmo. Mas a C&A, meus parabéns. É bom trazer nomes aí de empresas que realmente trazem isso. E, bom, eu vou encerrando já por aqui, senão a gente não consegue manter essa live no ar. E muito obrigado pela atenção de todas e todas. A gente está aqui se aventurando nessa live, assim, para trazer realmente essas informações em um lugar acessível, que vai despertar curiosidade, que vai promover conhecimento dentro do nosso recorte aqui de experiência sobre o assunto. Né? Como eu falei, a gente está falando aqui a partir de vivências nossas com essa diversidade, com esses marcadores de diversidade que nós temos aqui. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigada também, tá? É muito importante vocês estarem dispostos a ouvir sobre isso, né? E é isso. Continue se interessando por conhecer mais sobre neurodiversidade, sobre questão de gênero. É isso. É muito legal essa empatia que vocês têm de estarem aqui ouvindo isso, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais.